Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino, e estou hoje, junto com a nossa amiga Valdene, intérprete de Libras. Olá, Valdene! Para a gente dar início, então, à nossa primeira aula de Biologia com os conteúdos relacionados ao Enem. Nessa aula de hoje, vamos dar início, então, a um novo ciclo, onde falaremos sobre parasitoses. Isso mesmo, doenças parasitárias. E que, coincidentemente, irá corresponder com a matéria referente à segunda semana do PET do segundo ano do ensino médio. Então, você, que é aluno do segundo ano do ensino médio, aproveite essa aula para conseguir resolver as questões do seu PET. Vamos lá! Clássica questão do Enem para a gente iniciar e ver como que nós vamos resolvê-la. Um grupo internacional de cientistas achou um método de tapar o nariz do mosquito do gênero Anopheles. As aspas são necessárias porque o inseto fareja suas vítimas usando as antenas. Os cientistas descobriram como ocorre a captação de cheiros pelas antenas e listaram algumas substâncias capazes de bloquear a detecção de odores que os mosquitos reconhecerem. Essa descoberta possibilita, por exemplo, a criação de um repelente muito mais preciso contra o inseto. Se a descoberta descrita no texto foi extensiva a outros insetos, pode ajudar a combater algumas doenças no Brasil, como, por exemplo, então eu tenho aqui 5 alternativas com várias doenças que nós vamos conhecer mais um pouco. Então, aqui nós estamos falando em questão de uma estratégia que vamos conseguir minimizar, então, digamos assim, a contaminação de outros seres através de uma doença, né? De outros seres por uma doença, quer dizer. Então, como que isso é possível? Vamos ver ao longo da nossa aula. Essa questão, ela vai estar inserida na competência diária 4 de Ciências da Natureza, que está lá na matriz de referência do Enem, que fala compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. E hoje nós vamos falar que nós vamos conhecer algumas doenças causadas por protozoários e analisar, interpretar esquemas relacionados ao ciclo de vida dos parasitas. Bom, para a gente iniciar a nossa aula, então, de fato, nós temos que saber que doença parasitária ou parasitose, como muitos chamam, é uma doença infecciosa, né, causada por um parasito protozoário ou metazoário, que vai ser o que nós chamamos de animais. Tá? Então, parasitose vai ser aquela doença causada por protozoário ou metazoário. Vinícius, bactéria entra? Não. Fungo entra? Não. Vírus entra? Não. O que entra em parasitose? Protozoário ou metazoário. Tranquilo? E aí, nós temos que saber alguns conceitos para a gente entender e fluir mais a nossa aula. Quando eu falo, então, de agente etiológico, eu estou falando de quem vai causar essa doença. Então, toda vez que eu estiver falando sobre agente etiológico, eu estou falando, então, desse ser que vai causar a doença. Exemplo, qual que é o agente etiológico da malária? Agente etiológico da malária vai ser quem causa a doença, que vai ser um protozoário chamado de Plasmodium. Então, olhem, agente etiológico, quem vai causar a doença é esse indivíduo, a espécie causadora dessa doença. Quando eu falo em infecção, eu estou falando, então, de toda vez que
um indivíduo, um ser, ele vai ser invadido, né, digamos assim, ele vai ser invadido por um parasita unicelular. Então, quando eu falo, eu estou aí com uma infecção viral, bacteriana, ou estou com uma infecção aí que pode ser causada por um protozoário. Então, estamos falando de indivíduos unicelulares. Quando eu falo que a invasão, então, que esse corpo está sofrendo é de um indivíduo, né, pluricelular, eu estou falando, então, que esse corpo está infestado. Aí eu tenho uma infestação. Olha a diferença, que é muito comum a gente confundir. Então, eu não falo que eu estou infestado, então, de bactéria no meu corpo. Não, eu estou infectado. Porque bactéria é unicelular. Quando eu falo, eu estou infestado de piolho. Sim, infestação, o meu corpo está sendo invadido por um indivíduo pluricelular. Então, compreenderam a diferença? Quando eu falo de vetor, vai ser então qualquer espécie, né, qualquer ser ou qualquer material, digamos assim, vamos colocar qualquer organismo que vai ser capaz de transmitir esse agente etiológico. Como assim? Nós sabemos que a dengue, quem é o vetor da dengue? O mosquito Aedes aegypti. Quem é o agente etiológico da dengue? É um vírus. Então, viram que esse vírus, para ele chegar até a gente, ele necessitou de um outro indivíduo para poder com que transmita ele para o outro. Isso, então, nós chamamos de vetor. Quando eu falo de hospedeiro, eu estou falando, então, de todo ser que vai ser invadido, né? Que vai ser parasitado, e ele vai conter, então, vários seres que vão causar essa doença nele. Por exemplo, eu estou com teníase, né? Se eu estou com teníase, então eu sou o hospedeiro. Eu estou carregando, então eu estou com esse parasito no meu corpo. Em algumas doenças, principalmente em parasitoses, nós temos o que nós falamos que são hospedeiros intermediários e hospedeiros definitivos. Mas, Vinícius, qual que vai ser essa diferença? Quando nós estamos falando em hospedeiro intermediário, eu estou falando, então, daquele indivíduo, o próprio nome já está falando, hospedeiro, vai ter lá o parasito no seu corpo. Só que ele é intermediário, vai ser uma transição. Pode ser que ele adquira a doença ou não. Mas o que vai caracterizar um hospedeiro intermediário é que esse parasito, ele não vai estar na sua forma madura, digamos assim, na sua forma que vai reproduzir sexuadamente. Tá? Então, o hospedeiro intermediário é isso. E que vai estar na sua forma infectante. Quando eu tenho o hospedeiro definitivo, é aquele ser, então, que vai abrigar esse parasito na sua forma o quê? Madura. Então, por exemplo, quando eu tenho, vamos lá na esquistossomose para a gente entender, barriga d'água, xistose, muitos aí conhecem. Nós não falamos que o hospedeiro intermediário da esquistossomose vai ser o caramujo, certo? Esse caramujo, ele vai abrigar o quê? A larva, né? Aliás, o miracídio, que nós chamamos. Dentro desse caramujo vai acontecer, então, a maturação desse miracídio até ele virar uma cercária, que vai ser a larva infectante. Essa larva não é a forma adulta. Feito isso, o que vai acontecer? Esse caramujo vai liberar essa cercária na água e essa cercária vai nos infectar. Isso, a partir do momento que nós fomos infectados por essa larva,
essa cercária se transforma no verbo adulto que nós vamos abrigar. Viram então a diferença? Nós somos os hospedeiros definitivos, porque nós estamos abrigando o verme adulto, ou o indivíduo, digamos, na sua fase madura, igual nós vamos ver. E o hospedeiro intermediário não vai ter. E por último, nós falamos de profilaxia. Vai ser qualquer medida, então, que nós vamos ser medidas preventivas, onde vamos combater, né, tentar visando o combate ou então até mesmo a erradicação de uma determinada doença. Quando nós falamos contra o coronavírus, contra a Covid-19, lave as mãos, não toque em objetos contaminados, use máscara, fique em casa. Isso tudo são medidas profiláticas. Tranquilo? Então vamos agora, que a gente já viu esse tanto de conceito, vamos agora às doenças. A primeira doença que a gente vai ver então é a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela vai ser causada pelo agente etiológico, né? Vai ser um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. É um protozoário flagelado. Ele vai ter um vetor, tá? Essa doença, que vai ser alguns insetos triatomíneos, que a gente conhece como barbeiro. Mas não são todas as espécies de barbeiro que vai transmitir a doença de Chagas. Nós vamos ver aqui agora. O seu hospedeiro intermediário vai ser o inseto, tá? O triatomínio. E aqui no Brasil, entre as espécies, né, transmissoras, nós temos então 3 espécies que vão ser as mais comuns. O Triatoma infestans, o Panstrogelus megistus e o Rhodinus prolixus. Então, Triatoma, Panstrogelus e o Rhodinus são os 3 gêneros de triatomíneos que vão ser mais comuns de infecção por doença de Chagas, que vão transmitir então a doença de Chagas, que vão ser o vetor. Quais são então os sinais e os sintomas da doença de Chagas? A doença de Chagas ela pode ser caracterizada por 2 fases, que nós chamamos de fase aguda e de fase crônica. Quando nós estamos falando de fase aguda, nós estamos falando então que vai ocorrer aquela febre alta, a pessoa ela vai estar no seu ápice da doença, né? Digamos assim, a fase bem sintomática, vai ter alta febre e o que nós chamamos de elevada parasitemia. Então, nós vamos ter vários, então, né? Esses tripanossomas vão estar em constante reprodução, vão estar multiplicando dentro do nosso corpo. Também vai aparecer o que nós já falamos, que vai ser o sinal de Romann, que é aquele olho inchado, que é bem característico da doença de Chagas. E depois, então, de um tempo, ocorre a fase crônica, que aí nós vamos ter, então, a baixa parasitemia. Então, esses indivíduos, eles param de se reproduzir e ocorre uma baixa do número de parasitas do nosso corpo, porque alguns deles vão ser combatidos pelo nosso sistema imunológico. Mas se nós não tratarmos, né, eles vão continuar lá e nós vamos continuar com a doença, mas eles não vão ficar em constante multiplicação. Mas vai acontecer o que? Lesões no coração, onde eles podem se alojar, no tubo digestório, a pessoa ela pode ter vários problemas cardíacos devido então a essa inflamação que vai acontecer no coração, dentre outras. Transmissão. Como que eu vou então pegar a doença de Chagas? Eu vou contrair a doença de Chagas. Através então da penetração do protozoário, então nós vamos contrair a doença de Chagas principalmente pela picada do barbeiro. Por quê? O barbeiro, quando ele vai então se alimentar do nosso sangue, à medida que ele vai se alimentando, ele vai defecando. E é nas fezes do barbeiro é que vai possuir as formas infectantes do tripanossoma. E aí, quando o barbeiro, então, ele vai estar lá com uma substância anestésica, nós não sentimos. Aí, na hora que ele sai, a gente tem a mania espontaneamente de coçar. Coçou ao espalhamento, ó, as fezes dele, então, espalhando e contaminando o nosso corpo. A partir daí, então, nós estamos contaminados com o Trypanosoma cruzi.
E com isso também, nós temos outros métodos de transmissão. A partir do momento, então, que eu faço uma transfusão de sangue com sangue contaminado, né? Isso é mais raro, mas dependendo da hipótese, do local e da emergência, isso pode acontecer. E também no Brasil, logo quando teve a popularização, digamos assim, nos últimos tempos, do açaí, né, que virou uma febre, e o controle não era muito rígido, o controle sanitário, vários barbeiros que ficavam no meio daqueles, né, que é o hábitat dele, no meio dos açaís, quando eles eram moídos e triturados, trituravam-se então esse barbeiro no meio daquilo ali e virava, a forma infectante estava lá. Então, à medida que a gente se alimentava, a gente então tinha essa transmissão. Tá? Mas hoje não é muito comum devido então a essas medidas sanitárias e o controle mais rígido que nós temos. E a profilaxia vai ser melhoria nas condições, né, de vida camponesa, que é o hábitat do barbeiro, combate ao vetor, tá? Combate nesses insetos, não ter o desmatamento, que vai ser o hábitat dele. Então, nós temos várias medidas aí profiláticas. Então, aqui eu tenho as formas do Trypanosoma e aqui eu tenho o barbeiro, a principal espécie, tá? Que é o Triatoma infestans, a principal espécie de barbeiro que vai infectar aqui no Brasil. E aqui uma foto de uma pessoa, tá vendo esse olho aqui? Isso que é o clássico sinal de Romanã, tá? Que eu falei, aquele olho inchado mais amuadinho um pouco. E aqui então eu tenho o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Próxima doença que a gente vai ter é a leishmaniose tegumentar. Então, quando eu falo leishmaniose tegumentar, é aquela da pele que vai causar as feridas. Causada também por um protozoário flagelado, que é a Leishmania brasiliensis. Ela vai possuir um vetor que vai ser o mosquito do gênero Lutzomia, que vai ser o mosquito palha. E ela possui um hospedeiro intermediário, que vai ser ele, o mosquito palha. E o hospedeiro definitivo, grande variedade de mamíferos, né? Alguns roedores, marsupiais, que são os gambás, cães, lobos, primatas e inclusive a gente. Nós não contraímos leishmaniose de um cachorro contaminado, tá? Muita gente acha, não, tá? A leishmaniose ela vai ser transmitida para a gente através da picada do mosquito. Sinais e sintomas. Lesões na pele, nas mucosas, né, que geralmente as bordas vão ser elevadas e de difícil cicatrização. E lá vai ter grande concentração de protozoários. Profilaxia. Melhores condições de vida, né, camponesa, porque esse mosquito também gosta de abrigar essas regiões. Combate aos vetores. Tá? Vai ser essas. Então, toda vez que nós tivemos algum inseto como vetor, a gente tem que combater o vetor, tratar os doentes. E aqui eu tenho o mosquito palha e aqui uma lesão, olha, repare, as bordas vão ser maiores, né, vão ser mais elevadas, difícil cicatrização. E dentro dela, então, dessas células infectadas aqui, dessa ferida, nós vamos ter vários parasitas. E aqui eu tenho o ciclo, tanto no mosquito e nos mamíferos. E aí, a clássica questão do Enem, que nós vamos resolvê-la. Quando a gente fala, então, das doenças ali que ele perguntou, nós estamos falando de doença de Chagas, dengue, febre amarela e a leishmaniose, que vão ser o que? Essas doenças que são transmitidas pelo homem a partir da picada de insetos, né? Através dos insetos. Então, a alternativa correta é a letra C, que é a nossa bibliografia. Espero que tenham aproveitado e vejo vocês na nossa próxima semana, onde falaremos mais um pouco sobre essas doenças parasitárias. Até mais!